Saudações a todos, sou Marcos Zanino, Babalaô e Calbundá, e hoje nesse vídeo vou falar sobre a questão bem comum do dia a dia de todo mundo, que é a determinação de orixá através de consultas oraculares, ou seja, pessoas que vão a mesas de jogo de búzio ou até babalaôs e saem de lá com orixá e qualidade de orixá. Eu vou falar sobre esse tema, se isso tem procedência nessa religião, ok? Vamos aí. Então, vou tentar ser bem objetivo, né, naqueles assuntos, como tenho procurado ser, fazer vídeos curtos, né, e direto ao ponto, né, podia se chamar essa série. Esse vídeo aqui, talvez inaugure uma nova playlist minha, né, para falar sobre como é complicado essas religiões afro-brasileiras, como é complicado. Esse é um tema bastante importante, talvez um bom para inaugurar uma série de vídeos, né, que eu talvez faça. Né. Vamos começar por esse, né, depois vamos ver os outros. Então, a questão foi como eu abri, né? É muito comum pessoas irem em oráculos, né? Vamos chamar assim, né? Jogo de búzio, até em Fá, e saírem de lá com a pessoa dizendo, entre outras coisas, que o seu orixá é esse. Tem uns que saem com orixá e juntó, orixá qualidade do juntó, sai com todo o negócio. E o cara foi lá para fazer uma consulta. Então, eu vou explicar esse tema aí dessa não procedência disso. Primeira coisa que eu preciso esclarecer para todos, né, é o seguinte: o oráculo, de fato, ele é a porta de entrada no candomblé. Então, assim, é muito importante a gente entender o oráculo. Eu vou aqui passar alguns minutos, né, o mais curto que eu puder, mas eu tenho que explicar, ou voltar a explicar, talvez já tenha em outros vídeos, a importância disso, né? O oráculo é a porta de entrada no candomblé. Observe que não estou falando aqui de Umbanda, no que pese tem algumas pessoas que têm oráculo em banda. Eu vou falar outro vídeo sobre a questão de oráculo em banda, mas aqui não vou tratar. Então estou falando aqui de Ifá e Candomblé, né? Sobre a tradição religiosa afro-brasileira, não a tradição religiosa brasileira. E a função dele é ajudar as pessoas. Eu sei, essa função está prevista na teologia. O vídeo de Oxétuá, que já está no canal, já está publicado, vocês vão ver lá que logo no início, na parte 2 ou parte 3 lá do verso, o Olodumare diz que ele cria o oráculo de Fá justamente para poder ajudar as pessoas. Ele cria os orixás para suportar a nossa vida aqui, ele passa para os orixás essa missão, esse axé, e cria o oráculo de Fá e dá ao Oromilá para que ele seja um intermediário dessa comunicação, seja com o próprio Olodumare, seja com os próprios orixás. Então, o oráculo, ele é previsto, ele não é invenção humana, tá certo? É uma invenção divina, ele é previsto na teologia e o objetivo dele é ajudar as pessoas de forma geral, tá certo? E por ser ajudar de forma geral, ele se aplica a qualquer pessoa. Por isso que qualquer pessoa pode ir num oráculo, numa casa de candomblé ou no oráculo de Fá e pedir ajuda, e não somente pessoas que sejam da religião, que sejam iniciados. Ser iniciado é uma função que a gente tem, uma determinação, um objetivo de vida, mas o oráculo de Fá é para atender todas as pessoas do mundo, o oráculo dos búzios também é para atender todas as pessoas do mundo. Então o oráculo é uma ferramenta universal que Deus coloca para a gente através dessa religião. Como eu já falei também, eu gosto de repetir, tem muitas religiões que têm oráculo. Eu posso dizer o seguinte: quase todas as religiões têm oráculo. Aí vão dizer, mas o católico, olha só, tá bom, os católicos não têm, mas os católicos não têm um monte de coisa que deveriam ter, tá certo? Pelo menos o católico, eles tinham que revisitar a história deles todos aqueles concílios, né, que houveram lá, para poder reescrever uma religião. Então, nunca use como exemplo os católicos, vamos considerar as outras todas, quase as outras todas têm oráculo, tá certo, né? E ele tem alguns objetivos, tá certo? Alguns objetivos. Primeiro é aquela função básica, ajudar as pessoas, mas além de ajudar as pessoas, dentro da religião ele tem objetivos. O primeiro objetivo é o seguinte: ele tem uma das funções dele, um dos objetivos, é orientar a prática religiosa no candomblé. Observa, os orixás não falam com as pessoas, não falam com a gente não fica lá discutindo com o orixá para fazer. Então, o babalorixá, o ierorixá, o dirigente da casa, ele necessita do oráculo para poder direcionar as coisas que ele vai fazer na casa dele, que ele precisa preparar, preparação para casa, para as pessoas, não sei o quê. Então, o oráculo é o que determina
e que orienta e formata as liturgias, tá certo, né? Então, através dele, nós falamos com os orixás nos passam orientações e procedemos da forma como foi especificado. Quem não acredita nisso não precisa estar no candomblé, não está em Faro. Eu acredito, é assim que funciona no mundo real, tá certo? É assim que funciona no mundo real, nesse mundo que nós estamos, tá certo? A outra coisa, de função dele, é assim, outra coisa, bom, não é uma função. É importante lembrar que ele não substitui o conhecimento. Olha que interessante, o oráculo não substitui. Então significa o seguinte, que o dirigente, o Babaloxá, o Iororixá, eles precisam saber o que fazer, eles precisam conhecer as liturgias, precisam conhecer os ritos, conhecer toda a prática. Eles têm que saber por eles, tá certo? Porque eles não vão conversar, não é o orixá que vai fazer aquelas coisas, então eles têm que fazer. Então, e o oráculo não te dá conhecimento. O que ele faz é, na execução das coisas, ele te orienta em fazer ajustes na sua liturgia. Então ele te permite fazer sempre o certo. É porque nessa religião não tem receita pronta. Cada indivíduo é cada um. Então você tem que ajustar alguma coisa para cada um. Então não tem a mesma coisa, assim. Não tem um orixá. O orixá não é igual para todo mundo, tá certo, né? Bori não é igual para todo mundo. Cada um tem um bori diferente, tá certo? Se você está em uma casa e tudo quanto é bori é igual, olha, tem uma coisa errada. Eu já fiz vários, já participei de vários. Cada um é diferente. Não encontrei dois iguais, tá certo, né? E ebós também são diferentes. Mais uma vez, se você está na casa, tudo quanto é ebó é a mesma coisa, chegou com um problema tal, vai fazer o ebó de ossar na praia. É isso, está errado. Não é assim que funciona, tá certo? Não deveria ser assim. A pessoa deveria usar o oráculo para poder se orientar, para escolher o melhor com os elementos, os componentes para fazer aquilo. Alguns momentos, aqueles componentes são básicos, se confirmos, nem sempre, outras vezes não sei. Às vezes muda a forma de fazer, local, tem várias coisas que mudam. Então, o oráculo não substitui o conhecimento e nos orienta, tá? Além disso, uma coisa importante, o oráculo, o controle do oráculo é o controle das finanças da casa. Isso é muito importante, tá certo, né? Não só pelo dinheiro que vem das consultas das pessoas, né? Como também dos ebós que são recomendados, né? Para as pessoas fazerem, né? Outra coisa, são ele que determina se as pessoas precisam ou não fazer liturgias mais profundas, cerimônias, tá certo, né? Que são as tais obrigações. Então ele determina isso. Então isso, quer queira, é o controle de finanças da casa. Além disso, ele controla o axé. Por quê? Porque você, com o controle do oráculo, você controla o que você está fazendo na casa em termos de axé, de atividades litúrgicas para a casa, para as pessoas, se aquela pessoa precisa ou não fazer aquela liturgia, se ele vai fazer ou não aquela cerimônia, tá certo, né? Então, o oráculo é uma ferramenta de controle extremamente importante numa casa. No sentido, não tem casa de candomblé que não começa pelo oráculo. Se alguma coisa que começa ali, ó. O oráculo é o ponto que está no central de tudo que está colocando lá, tá certo, né? Isso é extremamente importante. Isso foi uma das coisas que determinou, quando começou a proliferação de abrir casas, né, que eles acabaram com a tal função do oluô, né? Antigamente no candomblé tinha um oluô. O oluô é a pessoa do candomblé que cuidava do oráculo. Aí, eu vou falar um motivo mais à frente, né? Vou fazer uma relação minha aqui, não é motivo não, uma relação não, é um motivo real. Isso acabou. As casas hoje, né, também são muito pequenas. O oluô é uma coisa que cabia em casas grandes, maiores, né? Aí quando as pessoas eu quero abrir minha própria casa, minha própria, mais casinha, aí o Babaloxá passaram, não, então o oráculo é comigo. Então ele passou a não ter mais um cara para fazer, de confiança dele, que controlasse aquilo ali, tá certo, né? Então, nisso tudo, eu quero dizer o seguinte, o oráculo é extremamente sagrado. É extremamente sagrado e importante. Fora a função laica dele, né, que é atender pessoas de forma geral, dentro da religião ele é absolutamente sagrado, tá certo, né? Então, outra coisa, o oráculo, ele era, baseado nessa coisa de ser sagrado, importante, ele era ensinado, tá certo? Ele era ensinado. Ou seja, o dirigente da casa, a Iororixá, o Babaloxá, escolhiam as pessoas que poderiam ter cargo, poderiam ter importância, e escolhiam as pessoas que tinham aquela mais competência, mais conhecimento, mais capacidade, e eles recebiam o oráculo. Eles tinham uma cerimônia para fazer isso, tinha lavar as vistas, ou receber o jogo, alimentar o jogo. Então, assim, eles variavam de casa para casa, mas assim, as pessoas recebiam. É algo que lá, quando estavam chegando no seu próximo 7º ano, eles passavam vários anos, a partir do 5º, 6º, passavam vários anos estudando para poder ter essa capacitação. Depois passariam mais anos seguintes, mas eles aí era dado e era ensinado, tá certo, né? Inclusive a forma como era que eles iam fazer. Então, assim, era uma coisa que era passada. E para ter cargo numa casa, você ter cargo, você vai ser um futuro Babaloxá, um futuro Iororixá,
Isso era um cargo, isso é um cargo. Você não pode se declarar, eu estou numa casa, daqui quando tiver fechar 7 anos, eu vou sair daqui, vou abrir, eu abrir minha própria casa. Não é assim que funciona essa religião não, tá? Se isso aconteceu, serviço com alguém, isso está errado, está errado. O cargo, ele é recebido, né? Tá certo? Então, se você se ligou a alguém, aquela pessoa pode, seja por jogo ou por orixá, e vai determinar o seguinte: não, você não recebeu esse cargo, você não vai ter cargo, você vai ser um ebome nessa casa, uma pessoa mais velha, isso aqui, ou você não tem capacidade, não tem capacidade de ser, não tem o destino de ter a sua própria casa, tá certo, né? E isso é importante, né? Receber o oráculo e o cargo, tudo junto, porque a casa não funcionaria se não tivesse isso tudo, tá certo, né? Mas a gente sabe que tem pessoas sem oráculo, né? Tá certo, né? Pessoas sem oráculo. E pessoas que não têm habilidade, não têm conhecimento. E por que essa causa? Eu não sei, tem muitas causas, tá certo? Que as pessoas não têm oráculo. O livro do Basco, o Basco tem um livro sobre ele de Lobum, né? E ele diz lá que, isso não é fala minha, fala do Basco, né? No livro que ele fez. Ele diz que, de origem, aí ele fala sobre africanos, né? Então o Basco relaciona alguns orixás que não dariam jogo, oráculo para os iniciados, né, dele. Então, por exemplo, se eu não me engano, o orixá de Oiá não teria oráculo, o de Ogum também não teria oráculo, mas existe uma listinha lá de 3 ou 4 pertence, está no Basco, tá certo? Né? Então quer dizer que a pessoa de Oiá está cheia de gente de Ogum com oráculo. Olha só, eu não estou fazendo uma afirmação, estou dizendo o seguinte, que o Basco disse isso lá, que eu vi o seguinte: por que a pessoa às vezes não tem habilidade de ter oráculo? Pode ser por isso? Não sei, pode ser. Outras não receberam. Tem pessoas que não têm oráculo porque não receberam, não aprenderam o método, não foi ensinado para elas, aquilo não foi ensinado para elas, tá certo? Isso porque também, como tudo era muito escondido, o conhecimento era escondido, a técnica de jogar era escondido. Por exemplo, o Bambochê veio aqui ensinar para as pessoas, tem uma casa que tem lá e pouca gente aprendeu a técnica do Bambochê. As pessoas tiveram que inventar uma outra técnica para jogar porque não puderam aproveitar a técnica do Bambochê. Pouca gente teve acesso à técnica dele para poder saber. Se tivesse sido divulgado, se a casa aqui onde ele ensinou tivesse a preocupação de espalhar, essa preocupação de ter um bom candomblé, a gente teria um oráculo muito mais preciso, muito mais padronizado hoje aí, né? Mas perdemos a oportunidade, porque a técnica do Bambochê é excelente, é muito bom, mas ficou concentrado no meio de um grupinho de gente mesquinha, tá? Então o que aconteceu é o seguinte, né? Mas é isso que eu estou falando. Agora estou falando uma realidade. Muita gente, depois de falar estudo de oráculo, eu complemento assim, muita gente abriu casa sem ter recebido o cargo. Ou seja, sem ter recebido ensinamento para aquilo. É gente que decidiu, estava numa casa, aí ele se desentende com o dirigente, ou é uma pessoa muito vaidosa, e por ser vaidosa e arrogante, não quer receber ordem, acha que sabe mais que todo mundo, aquela pessoa sai daquela casa, às vezes nem termina as obrigações principais, e abre uma casa, e ela não recebeu nem conhecimento das liturgias, e muito menos o cargo para aquilo, e muito menos o oráculo, tá certo, né? E essas pessoas, elas inclusive inventaram obrigações, ou seja, inventaram cerimônias que elas não fizeram para poder ser, porque para você ser orixá, você tem que passar não só uma formação ali de, pelo menos, cara, esses 7 anos, mas é o seguinte, isso aí é teórico, ninguém leva 7 anos, leva no mínimo uns 10, tá certo, né? Vamos lá que seja 10 anos, e de 10 para ficar no básico, eu acho assim, para sair para ter um orixá razoavelmente bem preparado, são uns 14 anos, porque depois que ele deu aqueles 7 anos lá, ele vai levar mais uns 7, 6, 7, aprendendo agora com profundidade as coisas, né? Então, assim, vamos dizer que entre 12 e 14 anos para ter colocado. Então, se a pessoa não passou por isso, passou da cerimônia, não recebeu os orixás que tinha que receber, os assentamentos, não sei o quê, o que aconteceu? Ele não recebeu os poderes, não recebeu o axé da religião. Então, assim, é uma pessoa que tem uma casa e não recebeu a capacitação, os poderes, axé, nem conhecimento para poder ter aquela coisa falando. Isso tem um monte, hein? Eu estou falando disso. Porque tá uns montes aí, tem muita gente que abriu casa nessas condições. E continuam tendo cada vez mais pessoas nessa situação, tá? Então, como é que indica isso, né? Eu vou falar disso. Arranjar confusão com um monte de gente. O cara mora numa cidade, abre casa em outra cidade, ou ele é daqui, vai abrir uma casa candomblé num outro estado, ou então ele é daqui, vai dar obrigação lá no Piauí, tá certo, né? Aí vai lá não sei onde, então assim, mas aqui tem tanto lugar para dar obrigação que não, eu fui lá no Piauí, no Rio Grande do Norte, eu fui lá no Amazonas, no Pará, ele dá sempre num lugar que você não tem acesso. Ninguém conhece, né? Essa pessoa também não tem prova, tem evidências, que se deu, não tem evidência nenhuma, muita gente a mãe de santo morreu, o pai de santo morreu, e seus irmãos, não tem mais ninguém, subiu, todo mundo foi para outro lugar. No
nunca tem referência, né? Nunca foi, essa pessoa também são pessoas que às vezes não, já trocaram várias vezes de casa, outro foi para uma casa, para outra, para outra, para outra, para outra, e nunca frequentam casa nenhuma, né? Tá certo? Né? Tem cada história que eu ouço disso, cara. Mas assim, vamos lá, né? Vamos seguir. Vamos ser objetivo, né? Outra coisa, essa coisa que eu falei, mudança de nação, né? O cara de Quito vai para Gênesis, depois vai para Angola, quando começa assim essa trocação, cara, de casa, que ele é ligado, de pai de santo, o cara da obrigação faz feitura com um, da obrigação de 1 ano com o outro, da obrigação de 3 anos com o outro, e depois sai caçando alguém para dar obrigação de 7 anos. Cara, são coisas muito indicativas dessa coisa que não está certo, né? Agora, terminando essa coisa errada aí, que eu só alertei, tem muita gente, tem casa aberta, e não deveria ter, tá certo? Eu digo o seguinte, fora isso, voltando ao oráculo, 10 em 10 pessoas, 10 em 10 Babaloxá e Eloxá, 10 em 10 dirigentes usam no candomblé mediunidade para jogar. Os búzios, você quer búzio? O cara usa mediunidade. Não é pessoa que usa técnica para fazer aquilo, ele não usa, assim, não usa nenhuma habilidade, ele usa mediunidade, às vezes, seja porque com aqueles que não aprendeu, a casa não tinha tradição, ou vou falar mais à frente aqui, né? Então o que eles usam? Muitas delas são pessoas oriundas de Umbanda, tá certo? Essas pessoas escondem a origem. Ela é de Umbanda, mas não diz que não conta nada, não, nunca foi, não sei o que, como se fosse nascido no candomblé. Aqui no Rio de Janeiro está cheio de gente que era de Umbanda e esconde a origem dela, tá certo? O que essas pessoas têm para jogar o oráculo? Eles têm duas coisas muito importantes, tá certo? Vou falar com calma. Eles têm aurividência e clarividência. É verdade, essas pessoas têm uma mediunidade muito boa, muito forte, senão não estariam naquela posição, tá certo, né? E essas pessoas, quando chega alguém lá, já começa a saber o que está acontecendo. E vou falar até mais, eu já encontrei até com pessoa de candomblé mesmo, que nunca frequentou Umbanda, que tem a mesma evidência. Você senta ali, a pessoa, porque muita gente diz, não precisa nem jogar os búzios, tá certo, né? Ele já chega ali, já sabe qual o problema que vai ter. Tem muita gente que joga búzios assim, faz aquela coisa toda, joga, aquilo ali é uma pantomima, assim, um negócio. Na realidade, o que vai falar, o que está vindo aqui no ouvido dele, ouvindo a evidência dele que está vindo lá. E não falo mais, eu já joguei com pessoas assim, tá certo? Já joguei com pessoas assim, e jogos excelentes, jogos de evidência excelentes, as pessoas eram muito boas no que faziam. Então, assim, não significa que, isso não significa que seja um jogo ruim, mas eu estou dizendo o seguinte, 10 em 10, tá certo? Então, poucas... aí o que acontece? Como esses caras usam evidências, aí acontece um caso anterior. Tem muita gente aí que não tem que ensinar para os seus sucessores, né, para os Iaô. Como é que ele vai ensinar o jogo para alguém se ele não sabe como é que joga? Se ele chega lá, você senta na frente dele, ele vai vendo as coisas, como é que ele vai ensinar? Essa é uma questão importante, né? Agora, o que acontece é que essas pessoas, então, que têm evidência, são isso, né? Não tem rito, não tem dia, a gente joga tudo quanto é dia, tudo quanto é hora, não sei o quê, não tem nem eixo de jogo assentado, né? Tá certo, né? E o que acontece como consequência disso, né? É que nem sempre funciona. Esses oráculos de evidência nem sempre funcionam com perfeição. Nem sempre funcionam com perfeição. Ainda mais porque às vezes aquela pessoa joga com tanto, como eu falei, a porta de entrada, ele joga todo dia, toda hora, qualquer hora, todo dia. Aí às vezes a pessoa não obtém ritos, ele não segue rito, não segue dias especiais, não se prepara para aquilo, né? Então, aquele dia pode ser, eu já vi gente que joga com evidência. Eu estou falando porque tudo que eu falo aqui não é porque alguém me contou, não. É porque às vezes eu cito que é assim para não ficar com a história longa. Mas sim, já conheci gente que era assim mesmo. O cara era excelente, jogava com evidência. Não tinha 16 búzios, ele botava um monte de búzios, era 21, com mais um montão de coisa lá. O jogo dele era muito bom, tá certo, né? Só que tinha dia que não funcionava, gente. Assim, seja porque ele fez na noite anterior, no dia anterior, aquele não sei o que, aquele dia. Tem dia que não funcionava. Aí a pessoa chegava na frente dele e dizia, não, eu estou aqui, não sei o que, mas ele precisava daquele dinheiro. Tenho aqui uma guerra de orixá com você, as informações não estão batendo, então hoje não tem informação nenhuma. E aí? Não, e aí volta depois, não sei o que, mas paga o jogo, porque o jogo foi pago, não sei o que, a pessoa tinha que voltar, ou nem sei se voltava. Mas assim, às vezes não funcionava. Isso é verdade, né? Só para fechar aqui, sobre esse negócio de Umbanda, Candomblé, eu vou falar em outro vídeo, tá certo? Eu vou falar em outro vídeo, não vai ser agora, mas eu tenho coisas a falar, tá certo? Tem coisas a falar, né? Então, o que eu queria dizer com vocês até esse momento, né? Até esses... Nossa, já deu 18 minutos. Assim, não acho que o oráculo é infalível. Não acho que então, assim, você não sabe nada daquela pessoa. Você senta lá, a primeira coisa, o fato de você ter ido numa casa de candomblé, uma casa de
não acho que você está sentando na frente do Orixá, do Mogolô, do meu Orixá, e aquela pessoa, uma pessoa santa, santificada, iluminada. Olha só, aquilo ali é pessoa, é gente, pessoa, que erra, que faz coisa errada, que mente, não sei o quê. É uma pessoa comum. Não desligue o seu botão de bom senso. Tenha bom senso para poder chegar e ficar atento àquilo, tá certo, né? E seguindo a isso, tá certo? Então, lembrando disso, a coisa mais folclórica, agora chegando no tema, finalmente chegando no tema, né? A coisa mais folclórica é contar, né? Mais folclórica que a gente tem dentro do candomblé, eu já participei de grupos que tinham isso, é a gente contar quantos orixás já te deram em jogo de búzios. Assim, caraca, isso aí a gente, o pessoal sai brincando, já me deram isso, já me deram aquilo, o cara conta N jogos lá que lá. Então, dá orixá em jogo de búzios, jogo pago, né? Jogo pago. Assim, vou lá pagar porque eu tô com um problema lá, jogo pago. Você nunca viu aqui, eu tô indo naquela casa, me recomendaram aquela pessoa muito boa. Dá orixá em jogo pago, gente. É uma bobagem que tem, cara. Isso folcloricamente tratado, todo mundo sabe disso, que se erra. Pode se acertar por vários motivos, né? Pode se acertar por arquétipo, por observações, por problema. O cara pode dar chute e acertar, mas isso não tem. Primeiro, o índice de erro é absurdo, tá certo, né? E não tem nenhuma relevância. Vou falar nesse negócio aqui. Primeira coisa, por que é bobagem essa coisa? Agora eu vou dar uma explicação mais técnica, né? Por que bobagem essa coisa de o cara afirmar o orixá em jogo de búzios? Tem uns motivos muito fortes. Primeiro, qualquer orixá responde no jogo de búzios. Todos os orixás estão para te ajudar. Então, você pode ser de Xangô e aí você aparecer lá, o Molu está respondendo. Isso não é por causa que o Molu respondeu que você vai ser de um Molu, tá certo? Então, essa relação de orixá do jogo, né, ou a caída, com você, sendo seu orixá, isso é uma bobagem. Isso reflete duas coisas. Ou é ignorância do olhador, o olhador não sabe, ou é má fé dele. Por que má fé? Não, porque ele tem que dizer um orixá ali para poder tentar te envolver mais ainda, você sentir um confortável, eu sou do orixá tal. Ele, né, como eu já falei sempre, a vaidade é o pecado preferido do diabo, tá certo, né? Então as pessoas cometem, a maior parte dos erros que cometem nessa religião, e eu vou ter uma série de vídeos sobre isso, é a vaidade, tá? As pessoas ficam acusando Orixá, Baguroxá, como se fossem as pessoas piores, aí não são, né? Quem consulta eles, às vezes, é muito pior do que essas pessoas, tá certo? Mas, vamos em frente. Então, como eu falei, o cara dá lá, se ele está dando, é ignorância ou má fé, tá certo, né? Então eu vou dar algumas regras muito importantes aqui, né, para tentar fechar esse assunto, para você prestar atenção. Primeira regra número 1, tá certo? Quem te responde no jogo quer te ajudar, tá certo, né? A caída não significa orixá, tá certo, né? Não significa. Simplesmente significa que você está sendo ajudado por aquilo, tá? Então, e lembra outra coisa, que eu falei, 10 em 10, vidência. O que não quer dizer que, mas tem uma pessoa que sabia jogar, tinha técnica, tá bom, então vai ser 1 em 30, 1 em 40, tá certo? Mas em 10 em 10, assim, os caras usam o vidência. Então, primeira coisa, mesmo essa regra, não, mas caiu aqui, quem está falando aqui é algum. Olha só, é o seguinte, quem responde é quem vem te ajudar, todos os orixás estão por você. Então, o fato de ter caído ali não significa que é seu orixá, tá certo? Segundo, orixá se determina na casa, quando você entra numa casa, passa a se frequentar uma casa, quando você passa a fazer parte daquele corpo, aí você vai começar a fazer liturgias, cerimônias, obrigações. Quando você chegar nisso, observação, as pessoas vão começar a observar certa facilidade, certa, né, em comportamentos em xirê, que acontece lá, aí você já começa a saber qual é o seu orixá, tá certo? Então, orixá, a regra é o seguinte, só se determina o orixá na esteira, não obrigação, não tem antes. Então, assim, às vezes, como eu falei, as pessoas conseguem antecipando lá, mas é só na esteira. Olha, poderia citar aqui vários casos, né, de gente que até o dia da obrigação, até antes de começar a obrigação era o orixá A, começou a obrigação lá no meio do som, descobriu que o orixá dele era o orixá B, tá? E mesmo assim, avançado, metade da obrigação. Tem gente que já comprou tudo para fazer o orixá A, tudo chegou lá, olha só, não, descompra tudo, refaz, não sei o que, é isso aí. Quando vai fazer uma liturgia, uma cerimônia dessa, o orixá fica com o jogo aberto todo dia, joga todo dia, e ali ele vai construindo aquela pessoa, tá certo, né? Então é só ali que você descobre qual é o seu orixá de verdade. Claro, como eu falei, observações, não sei o que, arquétipo, blá, 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 as pessoas podem ir antecipando, mas só na hora lá. Os casos em que você vai com A vira B são enormes, tá certo? Terceira regra importante, jamais dê atenção a essa coisa de qualidade. O cara que joga búzios, cara, você senta ali, eu vou falar de fada daqui a pouco, o cara que joga búzios, senta ali, diz, fulano, você é do Oxalá, da qualidade tal.
Cara, olha só, isto é safadeza nível 10, cara. O cara que consegue pegar ali, não só o orixá, mas a qualidade, caraca. E tem gente mais, a gente determina juntó, aí determina a qualidade do orixá e qualidade do juntó. Cara, isso, gente, esquece, não é assim que funciona. Esse negócio de qualidade é complicadíssimo, complexo. Primeiro para você entender o que seja a qualidade de orixá, tá certo? Qualidade de orixá, ou a complexidade disso, é coisa inclusive de Queto, né? Não tem a ver com os outros candomblé. Mas aqui eu estou falando de Queto. Candomblé de origem Yorubá, né? De Yorubá. Então, aquilo ali, para ser determinado, é complexo, cara. Só mesmo na obrigação eu ir lá, tem pessoas que acham, eu acho que você é de fulano, quando vai descobrir, nada, tem que trocar tudo. Mesmo caso, né? O cara está achando que a qualidade é por jogo. Olha que já vi casos do Babul Orixá. Jogou antes, começa a obrigação do Iaô, achando que era o Chuntal, olha que ele era da casa, a pessoa já estava 10 anos na casa, não sei o quê. Cara, no meio da obrigação descobriu que não era nada daquilo, trocou, fez tudo diferente, tá certo? É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Gente que entrou para fazer uma coisa e aí virou outro, o cara teve que chamar, pedir ajuda, ó, dá uma orientação, me dá uma... Isso acontece, né? Uma boa casa acontece. Quarto motivo, o seu Ori, o seu anjo da guarda, como se chama, o Inikeji, né? O seu duplo lá, o protege. Então, assim, você não vai numa mesa de jogo e aquele cara vai ficar sabendo tudo da sua vida espiritual. Você tem uma proteção. Qualquer pessoa tem um anjo da guarda, qualquer pessoa tem Inikeji lá te ajudando. Então, você não vai ali, aquela pessoa vai saber tudo da sua vida que você tem que fazer. Isso é verdade. Muita gente já aconteceu. Cara, vou dizer comigo, cara, já aconteceu comigo. Situação real, cara. Tem pessoas que assim, eu passava numa casa que o cara sabia o orixá, mas ele não sabia, ele dizia que a qualidade era A, e no final depois, muitos anos depois, em outra casa, com obrigações lá, a qualidade era B, e ele achava que o juntó era X e o juntó era Y. Por quê? Porque na realidade o orixá protege a gente, esconde algumas coisas, tá certo? Mesmo a pessoa sendo muito negócio, se o orixá sabe que você está num lugar que não é bom, ele vai dar um jeito daquilo ali acabar, de você sair, você encontrar um outro caminho, e aí o seu perfil espiritual, o seu perfil religioso, só vai se abrir para uma pessoa que seja de absoluta confiança, não sua, confiança do seu orixá, do seu anjo da guarda, do seu Inikeji, tá certo? Então não acho que você vai chegar na frente de uma pessoa desconhecida que está pagando para jogar para você, que joga para 50 pessoas, e ela vai dizer tudo para você. Cara, você achar que você não tem nenhuma proteção espiritual quando chega um negócio desse, é você não acreditar em Deus, não acreditar na religião. Se você acha isso, você está enganado, você tem proteção, e essas coisas não aparecem assim para a vida, N pessoas chegam lá, outros caras também, o cara diz uma coisa, diz todo outro, porque não era para aquela pessoa saber, tá certo? Né? Cansa o negócio. Né? Outra coisa, regra 5, oráculo pago é só para seus problemas, tá certo? Para problemas, não é para você saber nada de orixá. Ninguém vai em oráculo pago, cara. Oráculo você pega endereço, indicação, casa, jornal, revista, qualquer coisa, internet, para saber coisas de orixá, tá certo, né? Não tem finalidade, você não pode ir lá para saber coisas de orixá nesse negócio, tá certo? Ou seja, em uma casa. Se você quer saber o que você precisa saber lá, você quer ter ajuda. Olha só, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Então você vai lá porque você tem um problema. Não procure orixá, você só vai descobrir em iniciações. É isso, tá certo? A qualidade só vai descobrir com muito vínculo, muita intensidade é que essas coisas vão se abrir, senão não vai se abrir, tá certo? Então assim, oráculo pago não é para essas coisas. Se você está indo, está perdendo seu tempo, perdendo tempo e dinheiro, tá certo? Regra 6, tá certo? Não vá na casa de outra pessoa discutir sua vida religiosa, tá certo? Não vá. Olha só, se você tem alguma dúvida, procure seu orixá, discuta com ele. Eu já falei em outro vídeo sobre isso. Discuta com ele sobre isso. Vê as suas ansiedades, vê as suas frustrações, vê as suas dúvidas, as suas questões. Coloque lá de forma honesta. Você gosta deles, você gosta da casa, mas coloque suas dúvidas, tá certo? Para aquilo ali. Se você está numa casa que você não tem essa liberdade, você não tem essa confiança de conseguir fazer, você está provavelmente na casa errada. Então, exceto, você vai procurar uma outra casa, exceto assim, não estou confortável, quero sair dessa casa. Aí você começa a procurar outra casa para saber o que está acontecendo com você, mais ou menos uma dica e orientações. Mas o que você tem que ficar focado é para onde você vai, e não para você ir em outro jogo de outras pessoas, para poder descobrir coisas que, o cara fez isso errado em mim, olha só, essa é a maior conversa. Não vá na casa do outro para o cara outro falar mal da outra. Foca o seu tempo seguinte, não gosto dessa casa, vou procurar uma casa melhor para mim. Procura. Aí nessa casa que você escolheu, depois de muito tempo, não sei o que, a gente um dia fala sobre isso.
Aí você vai para lá, então lá, quando ele abrir o jogo, ele vai falar essas coisas, tudo que você precisa saber, tá certo, né? A mesma coisa é assim, não adianta pular de mesa em mesa de jogo pago, cara. Você não vai aprender nada. Você não vai aprender nada sobre você, sobre sua vida pessoal, sobre seu ori. Você não vai aprender nada. Isso é jogo pago. O jogo pago, como eu falei no início da trilogia, para te ajudar a resolver seus problemas, tá certo, né? Bom, regra 8, cara. Tudo isso que eu falei tá falando de Babalorixá, que é mais importante, tá? Muito mais comum na vida da gente. Mas vou indo para Ifá. Ifá não é para determinar orixá de ninguém, tá certo? Se você foi no Babalaô, o cara jogou lá para você, com equi ou com pelê, não importa como você fez lá, e ele chegou lá, está fazendo a mesma prática do pessoal do Candomblé, do Babalorixá, orixá, de ficar dizendo que você é do orixá tal, você é da qualidade tal, do juntor tal, é outro mentiroso, isso é mentira. Ele não vai determinar essas coisas ali, jogando aquilo ali. Se ele acha que uma pessoa senta para fazer um jogo pago com ele, que ele nunca viu, e ele vai perguntar para o orixá dele, fulano, esse cara é do orixá tal, e o oráculo respondeu de forma, não, se ele respondeu que é sim, então porque aquilo ali, cara, não é você que está errado, é ele que está errado, olha só, ele não se faz esse tipo de pergunta ali para negócio, até porque, de novo, você está ali protegido e não é para determinar, Ifá não está acima dos outros, assim, ele não está acima de ninguém, pode determinar uma coisa que você só vai descobrir na forma do jogo, tá? Ifá é para tratar da nossa vida pessoal, nosso destino, nossos objetivos, negócio todo, não é para tratar de orixá. Mesma coisa, não vá em Ifá para discutir sua vida religiosa com o Babalaô. Cara, o Babalaô não é do culto de orixá, o Babalaô é do culto de Ifá. Ele está ali para te ajudar na sua vida, definições, destino, negócio todo. Ele não está ali para dizer essas coisas de orixá. Quem diz as coisas de orixá, se você, como eu falei no caso anterior, você está com dúvida, procure um outro Babalorixá, um outro orixá. Não vai procurar um Babalaô. O Babalaô não é disso. Se tem Babalaô, tá certo, que está se metendo, né, a dar orixá para as pessoas, dizer qualidade, não sei o quê, e assentar o orixá para os outros, cara, esse Babalaô está perdido, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que deveria estar fazendo, né? Na verdade ele deveria assim, ele não entendeu ainda para que ele foi iniciado, para que ele virou Babalaô. Então, cara, sai fora disso, tá certo, né? Regra número 9, também é importante, nós estamos falando aqui de Fá de Candomblé. Candomblé não tem Odu, tá certo? Não tem Odu, não o Odu de Fá, tá certo? Pode até ter Odu mesmo, você para outra conversa um dia. Em casa de orixá, em Candomblé, não pode ter opelê na mão de ninguém, tá certo? Não pode ter irofá na mão de ninguém, não pode ter nada. Os instrumentos de Fá pertencem apenas aos Babalaôs, tá certo? Então assim, o Candomblé diz para todo mundo, desenvolveu, vai ter um vídeo que eu vou falar extensivamente sobre esse assunto é interessante, é histórico, eu estou juntando material para isso, assim, o Candomblé final da década de 90, na década de 90, ele inventou um Ifá dele, inventou um Ifá próprio. O Ifá que o Candomblé diz que tem, o Odu que ele diz que tem hoje, gente, as pessoas jogam pro Odu, isso é uma conversa que eu quero ter longa, né, mais longa do que essa, que já está bem longa, 30 minutos. Então, cara, ele inventou um Ifá. Não é o Odu que a gente conhece. Eu sei porque eu conheci esse jeito, conheci profundamente, depois fui conhecer o que era de verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, não é. Se você vai em Candomblé para tratar coisas de orixá, para o orixá falar com você, e não para tratar coisas de Odu e de Orumilá. Cara, você quer tratar coisas de Odu e Orumilá? Cara, é lá em Ifá, tá certo, né? Por fim, eu quero só falar uma coisa, né? É que assim, além de Babalorixá, Ogã também joga búzios. Isso foi um assunto bem polêmico, né? Por quê? Porque os Ogãs têm capacitação, foram escolhidos por Orixá, o Orixá apontou, suspendeu eles, então o Orixá deu capacidade, as pessoas têm obrigações, ganharam poderes, tá certo? E aprenderam técnicas, tá certo? Então, aprenderam. Existe uma reação muito grande, né, do Babalorixá contra que não posso dar, porque eles dizem o seguinte, só eles podem dar esse poder para as pessoas. Mentira, não é verdade. Muito Ogã joga, tem os Ogãs que tem bons jogos, sempre tiveram, tem alguns famosos que jogam búzios aí, inclusive aprenderam por técnica, esses caras, esse cara pode ter pouca, ou a maioria deles não tem mediunidade mesmo, eles jogam pela técnica de jogo lá, tá certo, né? Mas, então você vai encontrar esse tipo de coisa, Ogãs que jogam com técnica o oráculo de búzios, tá certo? Mas cuidado, tá certo? Tem muito Ogã querendo ser Babalorixá, tem muito Ogã fingindo que é Babalorixá, então tome cuidado com isso, tome cuidado com esse tipo de coisa. Então era isso. Eu queria isso para vocês verem como é difícil nessa religião, tá certo? Era só para isso que eu queria falar esse assunto. Ficamos para o próximo. Um abraço a todos.